Bom, boa noite então, pessoal. Vamos começar aqui com as correções do simulado 8 do projeto OAB Ampliada. E esse simulado, eu me inspirei aí no universo de Chaves, né, para criar as questões. Então, vamos lá. Conforme vocês tiverem dúvidas, pode ir mandando aqui, tá? A questão 1, vamos ler juntos. Fala o seguinte: Dona Clotilde, com formação técnica em auxiliar de enfermagem, foi contratada para trabalhar como cuidadora do idoso Seu Madruga, comparecendo em sua casa todas as segundas, terças, sextas e sábados durante o período de 6 meses, até o falecimento dele. O pagamento correspondente a R$ 250 por dia trabalhado era realizado no final do mês pela filha de Seu Madruga, que também morava na residência. Em razão do valor, Dona Clotilde cumpria jornada de 6 horas diárias. Então, vamos lá. Antes da gente passar para as questões propriamente ditas, né, para a letra A, para a letra B, olha lá o que eu fiz aqui para a gente comentar. Qual é o cerne dessa questão? Vamos aí aos apontamentos que a gente pode levantar com relação a esse enunciado. Primeiro, ela era cuidadora, trabalhava 4 dias na semana, trabalhava 6 horas por dia em âmbito residencial. E nós podemos analisar, né, pelo enunciado que ela preenchia os requisitos do vínculo de emprego. Então, vamos relembrar aí os requisitos: pessoalidade, não eventualidade. Ali, vamos comentando, aliás, né, a pessoalidade, porque falou que era a Dona Clotilde que exercia aí essa atividade de cuidadora. Então, não falava que ela podia ser substituída por uma outra pessoa, nem nada. Então, a pessoalidade está bem clara aí nesse enunciado. Não eventualidade, porque ela ia durante vários dias na semana, né? 4 dias na semana. A subordinação, porque ela sim dá a entender que ela respondia a ordens, né? Inclusive, a onerosidade ela recebia por esse trabalho da filha do seu empregador, vamos dizer assim, né? E a alteridade, por conta alheia, né? Isso tudo indica para nós que ela era, então, uma trabalhadora doméstica, tá bom? Então, vamos lá. Utilizando aí o índice remissivo para a gente chegar na resposta. Primeiro, vamos ler a pergunta A. Dona Clotilde será considerada empregada doméstica? Então, assim, pela análise que nós fizemos já sobre o cerne da questão, nós já identificamos que ela sim, trata-se aí de uma trabalhadora doméstica, né? Então, onde você vai lá no seu índice remissivo para encontrar a resposta dessa questão? Vai lá em doméstico e vai dando uma olhada, você vai encontrar lá definição. E na frente vai ter o artigo 1º da Lei Complementar 150 de 2015. E olha lá o que fala o artigo 1º. Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal, de finalidade não lucrativa, a pessoa ou família no âmbito residencial destas, por mais de 2 dias por semana. Então, olha só, Dona Clotilde preencheu os requisitos do artigo 1º da Lei Complementar 150 de 2015. Vocês concordam? Então, nós podemos verificar, analisando aí, que ela realmente é considerada uma empregada doméstica. Então, vamos passar para a resposta da letra A? Sim. Nossa, desculpa, gente, coloquei o nome da pessoa que estava no enunciado anterior. Enfim, entendam como Dona Clotilde. Sim, Dona Clotilde será considerada empregada doméstica, pois preenche os requisitos constantes no artigo 1º caput da Lei Complementar 150 de 2015. Então, gente, olha lá, essa poderia ser a sua resposta, tá bom? Ó, então agora vamos lá, para a letra B. Caso Dona Clotilde viesse a fazer hora extra, como seria sua remuneração? Então, a gente continua lá no doméstico, só que ao invés da definição que a gente olhou antes no índice remissivo, agora a gente parte para jornada de trabalho, também vai ter lá no seu índice remissivo.
E na frente vai estar artigo 7º, inciso 13, só que ele não é tão claro como a gente precisa para responder essa pergunta. Então, você vai olhar no artigo 2º da Lei Complementar 150 de 2015, porque lá nós teremos exatamente a resposta para a pergunta, que seria como seria a sua remuneração se ela fizesse hora extra, tá? Então, olha lá, o artigo 2º, no parágrafo 1º, responde para a gente. A remuneração da hora extraordinária será, no mínimo, 50% superior ao valor da hora normal. Então, nós temos a resposta da letra B no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei Complementar 150 de 2015. Então, como que ficaria a resposta da letra B? De novo, gente, me perdoa, entendam como Dona Clotilde. Caso Dona Clotilde viesse a fazer hora extra, sua remuneração extraordinária seria de, no mínimo, 50% superior ao valor da hora normal, conforme parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Complementar 150 de 2015. Questão 2. A imobiliária do senhor Barriga consultou você, como advogado, para encontrar uma maneira de, anualmente, firmar com seus empregados uma quitação de direitos de modo a prevenir conflitos trabalhistas. Então, antes de passarmos aí para letra A e letra B, qual é o cerne da questão? Você, primeiramente, foi contratado pela empresa, tá? Então, você tem que defender os interesses da imobiliária do senhor Barriga. Segundo, a intenção dele é quitar os contratos de trabalho anualmente e no intuito de ter a prevenção aí de conflitos trabalhistas. Então, o que a gente pode entender dessa questão? Que trata-se do termo de quitação anual, certo? Olha lá, gente, qual que é a letra A? É possível a quitação do contrato como requer a imobiliária? Você pode ir lá no seu índice remissivo e procurar por termo de quitação anual. Você vai encontrar lá, previsão legal. E aí tem o artigo 507B da CLT. Quando você for ao 507B da CLT, você verá que tem o caput e tem o parágrafo único. Então, você tem que identificar aí qual deles que vai te responder essa letra A. Então, a pergunta é possível fazer essa quitação de forma anual? Olha lá o que o artigo 507B caput te responde. É facultado a empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de emprego, firmar o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas perante o sindicato dos empregados da categoria. Então, é possível fazer esse termo de quitação anual, né, das obrigações trabalhistas, desde que tenha a presença do sindicato, mas é possível, tá bom? Então, olha lá, como que a gente consegue responder essa letra A? Sim, poderá ser firmado o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas perante o sindicato da categoria dos empregados, na forma do artigo 507B caput da CLT, certo? Olha lá, qual que é a pergunta da letra B, dessa questão 2? Se realizado o documento de quitação, qual será a sua eficácia? Então, nós vamos continuar lá no índice remissivo, em termos de quitação anual, vamos continuar no artigo 507B da CLT, só que agora nós não vamos usar o caput. Para responder a letra B, nós precisamos utilizar o parágrafo único do 507B. Olha o que diz o parágrafo único. O termo discriminará as obrigações de dar e fazer, cumpridas mensalmente, e nele constará a quitação anual dada pelo empregado com eficácia liberatória das parcelas nele especificadas. Então, se a pergunta é qual será a sua eficácia, nós temos que responder eficácia liberatória das parcelas especificadas no termo, tá bom? Porque o parágrafo único do 507B responde isso para nós, tá? Então, como que poderia ficar essa resposta da letra B, pessoal? Conforme o artigo 507B, parágrafo único da CLT, o termo de quitação anual possui eficácia liberatória das parcelas nele especificadas, tá? Então, trazendo aqui para a prática. Lá no termo de quitação anual, constam que foram quitadas, por exemplo, o 13º, as férias, 1/3
Então, tem lá discriminado quais são as parcelas que foram quitadas naquele ano. Assinou, preencheu os requisitos, tem a presença do sindicato, tudo certinho, ok. Ele é válido e tem eficácia liberatória daquelas parcelas que foram discriminadas. Então, se o empregado posteriormente resolve ajuizar uma reclamação trabalhista, por exemplo, ele não pode, se tiver tudo certinho, se está especificado aquelas parcelas, ele não pode pleitear aquilo que consta no termo que foi quitado, porque a eficácia é liberatória, a não ser outras coisas que não estavam lá descritas, e aí ele pode questionar isso perante a Justiça do Trabalho, tá bom? Sobre essa questão, quer fazer alguma pergunta, Karina? Eu posso voltar na questão 2A? Claro, vamos lá. Pelo índice remissível, eu achei também a palavra quitação, né? E além desse artigo 507B, eu coloquei a súmula 330 do TST. Vamos lá. Ela cabe ou é uma outra quitação? Vou dar uma olhada agora para te falar, ó. Súmula 330? Isso, porque ela também fala eficácia liberatória. Eu entendo que cabe sim. Apesar dela ser anterior à reforma trabalhista, porque esse artigo 507B ele foi incluído com a reforma, né? Então, ou seja, na verdade, ele é uma expressão daquilo que os tribunais já vinham entendendo. Então, na verdade, trouxe aqui para dentro da CLT algo que, por exemplo, a súmula ó, é de 2001 e ela já trazia toda essa questão, tá? Do termo. Tanto que fala, ó, sobre a presença do sindicato. Então, nós percebemos que tem a ver, sim, com o artigo propriamente dito. E se você colocou também o artigo 507B, além da súmula, ótimo. Eu sempre costumo falar para o pessoal aqui, quanto mais, melhor, tá? Porque você não perde por colocar fundamentações a mais, desde que a sua resposta esteja correta, porque a FGV, ela corrige a fundamentação desde que a sua resposta esteja correta. Então, se você respondeu correto e colocou várias fundamentações, acertando uma delas, normalmente a FGV já pontua, tá bom? Mas eu, dando uma lida por cima aqui, eu entendo que sim. Só que eu vou te responder melhor e mais detalhado na correção individualizada, combinado? Tá bom. Então, obrigada. Imagina. Ó, então vamos lá. Questão 3. Jaiminho, 58 anos, portador de doença grave, pretende ajuizar reclamação trabalhista contra a empresa de entregas que trabalhava, sediada no mesmo município do reclamante e em pleno funcionamento. Relata que foi dispensado sem justa causa, tendo inclusive recebido uma via do termo de rescisão do contrato de trabalho, que soma a quantia de R$ 5.200. Jaiminho tem pressa em receber as verbas, pois possui dívidas e ainda não conseguiu novo emprego. Então, pessoal, antes da gente passar aí para as perguntas, qual é o cerne da questão? Nós sabemos que o Jaiminho é portador de doença grave, ele foi dispensado sem justa causa e ele não recebeu as verbas rescisórias, porque olha aqui no final o que fala. Jaiminho tem pressa em receber as verbas. Então, quer dizer, ele não recebeu, tá? Então, além dele ser portador de doença grave, ter sido dispensado sem justa causa, ele ainda não recebeu as verbas rescisórias, tá? E outra coisa, toda vez que a gente verifica aí, ó, portador de doença grave, dispensado sem justa causa, nós já tudo leva a crer que há uma dispensa discriminatória. Então, nós vamos pensar nisso para buscar no nosso índice remissivo em algum momento. Vamos primeiro para a letra A. Na qualidade de advogado de Jaiminho, qual o rito deverá ser adotado? Então, nós vamos relembrar aqui agora como funciona essa questão da escolha do rito. Ela é sempre vinculada ao valor da causa, tá? Então, relembrando, rito sumário, até 2 salários mínimos. Ó, nós sabemos aqui que o valor das verbas rescisórias
R$ 5.200. Então, a reclamatória trabalhista vai ter um valor da causa de, no mínimo, 5.200. Vocês concordam? Então, olha lá, não seria o sumário, porque até 2 salários mínimos. O salário mínimo é 1.045, então daria 2.090, já superou. O sumaríssimo é até 40 salários mínimos e o ordinário acima de 40 salários mínimos. Carla, mas como que eu vou saber o valor da causa se a gente conversou aqui agora que vai ser de no mínimo 5.200? E se for muito mais? Pessoal, se o enunciado te indicou um valor, te indicou algo, né, e falou que ele tem pressa de receber as verbas e não falou mais nada além disso, primeiro você foca nessa questão do valor que o enunciado te passou. Então, nesse caso, nós verificamos que se aplicaria o rito sumaríssimo, de até 40 salários mínimos, tá? Então, nós vamos lá no nosso índice remissivo em procedimento sumaríssimo e nós vamos procurar lá previsão legal. Vai indicar para nós o artigo 852A a 852, inciso 1, CLT. Quando a gente procura o artigo 852A da CLT, olha lá, nós já temos a resposta da letra A, porque fala justamente isso, que os dissídios individuais, cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação, ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo. Então, como que poderia ficar a nossa resposta? Olha lá, deverá ser adotado o rito sumaríssimo, pois o valor da causa é inferior a 40 salários mínimos. Se você quiser deixar mais completo, você coloca inferior a 40 salários mínimos e superior a 2 salários mínimos, porque aí você já justifica que não se enquadraria no sumário, correto? E você indica aí nos termos do artigo 852A da CLT, tá bom? Se alguém teve alguma dúvida, habilita aí o microfone para a gente conversar. Se estiver tudo bem, eu vou passando para a próxima. Carla, para pontuar nessa questão, tinha que ter colocado a questão dos salários mesmo? Ou se você só colocasse o rito e o artigo, também pontuaria? Não, eu acho que fica mais completa a resposta. Mas como a pergunta, olha lá, é o seguinte, na qualidade de advogado, qual o rito deverá ser adotado? Rito sumaríssimo. Só que, Gabi, o que o examinador da FGV pode questionar é o seguinte, mas como você sabe que é o rito sumaríssimo? Entendeu? Então, como é sempre vinculado aí à questão do valor da causa, fica mais completo você indicar que é em decorrência dessa situação, tá? Entendi. Mas a gente vê certinho aí na correção individualizada. Tá, obrigada. Não, eu até coloquei, mas é só uma curiosidade mesmo, para saber se pontuaria ou não. Gabaritou, né, Gabi? Dá uma Não sei, acho que não. Ó, então, fica mais completo porque você demonstra para o examinador o porquê que é o rito sumaríssimo. Quer dizer que você sabe que está relacionada à questão do valor da causa, tá bom? Entendi. Beleza, obrigada. Por nada. Então, vamos lá, ó. Letra B. Seria possível fazer o pedido de tramitação preferencial? Aí você pensa, mas o Jaimin tem 58 anos, ele não é idoso. Opa, pera lá. Não é só idoso que tem direito à tramitação preferencial do feito. Vamos lá no nosso índice remissivo. Porque lá você vai consultar, vai ver alguns dispositivos, você tem que ler, buscar esses dispositivos aí na sua CLT, né? Todos que indicam... Ó, essa aqui, gente, a completa, tem vários outras leis aqui. Então, você consegue puxar pelo índice remissivo quais foram os artigos, né, que foram mencionados e dar uma olhada em cada um para ver qual que se enquadraria. Lembrando que o Jaiminho é portador de doença grave. Ao procurar, você vai identificar que o 1048 do CPC, no inciso 1, fala justamente, além do idoso, a pessoa portadora de doença grave. Então, olha lá, 1048 do CPC. Terão prioridade de tramitação em qualquer juízo ou tribunal os procedimentos judiciais. Inciso 1, em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Nesse requisito, o Jaiminho não entra, porque ele tem 58. Mas olha lá o ou portadora de doença grave. E aí, gente,
aqui fala, né, onde você vai encontrar as doenças listadas como doença grave. O enunciado não te falou qual é a doença do Jaiminho. Então, você vai se ater somente ao fato de que ele é portador de uma doença grave, tá bom? Então, fundamente no 1048, inciso 1. Olha como ficaria a resposta. Sim, seria possível fazer o pedido de tramitação preferencial por ser portador de doença grave, conforme o artigo 1048, inciso 1 do CPC. Questão 4. A Sociedade Empresária Parque de Diversões da Vila, para fins de redução de custos, passou a fazer falsas anotações na carteira de trabalho de seus empregados, além de não realizar o devido cadastro dos empregados no PIS/PASEP. Antes de passarmos para as perguntas, qual o cerne da questão? Primeira informação que o enunciado te traz: anotações falsas na carteira de trabalho. Além disso, o enunciado te traz a informação de que a empresa não efetuou o cadastro dos empregados no PIS. Então, olha lá, no primeiro item, o que a gente identifica? Um crime, gente. Anotações falsas na carteira de trabalho. E já no segundo item, a gente percebe que, na verdade, é uma infração trabalhista. Então, essa 4, quero muita atenção de vocês por conta dessa diferenciação. Olha a letra A. Em eventual reclamatória trabalhista, ajuizada por um dos empregados, pleiteando a condenação da empresa pelas anotações falsas na carteira de trabalho, qual preliminar você arguiria como advogado contratado para elaborar a contestação do Parque de Diversões da Vila? Contestação do Parque de Diversões da Vila. Você é advogado da reclamada, tá bom? Então, aqui está uma grande questão envolvendo aí também a CLT da Ariana. Nós temos aí, ó, você conseguiria encontrar essa resposta no artigo 114 da Constituição Federal. Lá no índice remissivo da Ariana, você consegue encontrar isso no item Justiça do Trabalho. Mas no item de competência da Justiça do Trabalho não tem. Então, uma dica que eu falo para vocês, que tem a CLT da Ariana, é colocar a lá, tá? O artigo 114, inciso 9 da CF e também o 337, inciso 2 do CPC. Tanto lá em Justiça do Trabalho, como em competência da Justiça do Trabalho, para quem tem a CLT da Ariana, tá bom? Agora vamos lá para a explicação aí dessa letra A. Se você já consegue identificar de pronto que trata-se de um crime, fechou. Vai lá e fundamenta que a Justiça do Trabalho não tem competência para julgar crimes, tá bom? E você pode fundamentar no artigo 114, inciso 9 da CF, que fala justamente que a Justiça do Trabalho, ela cuida, né, das relações de emprego, tudo mais, e de outras controvérsias decorrentes da relação de emprego, na forma da lei. Em nenhum momento fala de crimes contra a relação do trabalho, não fala nada disso. Então, crime e trabalhista, gente, não se bicam, combinado? Então, se você já conseguiu de pronto identificar que é um crime e falou, opa, não é competente, fundamenta lá no 114, inciso 9 da CF, e o 337, inciso 2 CPC, é para falar da preliminar de incompetência absoluta, tá bom? Como tá falando aí questão de contestação e tal, você alega aí nessa preliminar de incompetência absoluta, tá? Só que se você, por exemplo, não sacou, não caiu a ficha ainda direto, de pronto, que trata-se de um crime, porque você pode pensar, mas é anotação na carteira de trabalho, será que às vezes não seria alguma coisa relacionada ao Ministério, né, da Economia, Secretaria de Trabalho, alguma coisa assim? E aí você fica em dúvida e não consegue identificar que é um crime de cara. Vai lá em falsidade, na sua CLT, no índice remissivo, você vai encontrar o artigo 49, inciso 5 da CLT, e ao consultá-lo, você já verifica que trata-se de um crime de falsidade e o artigo e o inciso já dizem que se aplica o Código Penal, tá bom? Então, opa, li Código Penal, gente. Aplicação do Código Penal não é com a Justiça do Trabalho. E aí você chega no raciocínio da incompetência, certo? Então, como ficaria a resposta? A preliminar de incompetência absoluta
nos termos do artigo 337, inciso 2 CPC, porque a Justiça do Trabalho não tem competência para julgar crimes, mas apenas controvérsias decorrentes da relação de trabalho, conforme artigo 114, inciso 9 da CF. Quem teve dificuldade nessa, gente, pode habilitar o áudio aí para a gente conversar. Ou foi tranquilo, vocês conseguiram identificar aí o crime, viu que a Justiça do Trabalho não é competente. Se alguém quiser comentar, pode falar. Foi tranquilo. Eu coloquei a súmula 62 também do STJ. STJ, vamos lá. Ah, Gabi, mulher, mas eu tirei essa, porque não tem, você acredita? Eu acho que é essa. Como assim? 62? É. Ah, não. Eu tô olhando errado, peraí. Súmula STJ. Qual que é a sua CLT? Então, eu tô com uma CLT dos professores do CEISC, que é da professora Cleise Coles. Aí ela colocou também essa súmula na parte de competência. Ótimo, porque a Dariana não tem. Por isso que vocês que estão lá no nosso grupo verificaram que eu mudei. Lembra que eu falei assim, gente, alterei a letra A da 4. Por quê? Porque muitas pessoas não iam achar, Gabi. Na CLT da Dariana não tem a súmula 62. E outra coisa, tem uma controvérsia aí relacionada a isso. Então, ainda tem uma discussão de se seria competência da Justiça Estadual ou Federal. A súmula fala, né, da estadual. Só que ainda existe divergência jurisprudencial quanto a isso. Então, por essa razão de ser polêmico, eu não coloquei. Entendi. Tá? Mas tudo bem, sem problema, tá? Se você indicou a incompetência absoluta, preliminar, tá ótimo. Tá bom? Tá, beleza. Ó, vou passar para B, porque meu tempo está esgotando. 1h26. Vamos lá. Letra B. Qual a justiça competente para analisar a falta de inscrição do empregado no PIS/PASEP? Você pode procurar lá na sua CLT, PIS/PASEP, no índice remissivo, e vai identificar lá competência. Vai te direcionar para a súmula 300 do TST. E ela diz justamente o seguinte: competência da Justiça do Trabalho, cadastramento no PIS. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações ajuizadas por empregados em face de empregadores relativas ao cadastramento no Programa de Integração Social, PIS. Então, a resposta já está bem clara aí no início da súmula. Competência da Justiça do Trabalho. Como ficaria a resposta, então? Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações ajuizadas por empregados em face de empregadores relativas ao cadastramento no Programa de Integração Social, conforme súmula 300 do TST. Tá bom?